Como todos vocês sabem, ontem nós tivemos a cerimônia de posse de Donald Trump, o mais novo presidente dos Estados Unidos, e ele fez vários discursos falando sobre diversos assuntos, os quais nós vamos tratar aqui ao longo dessa semana sobre esses assuntos, e muita coisa ainda está para acontecer, inclusive. Nesse momento ele está assinando uma série de decretos, novas leis, enfim. E a gente vai falar sobre esses assuntos, né? Como, por exemplo, a questão dos gêneros, né? Como agora os Estados Unidos vai considerar apenas 2 gêneros ou apenas 2 sexos. A gente vai entender sobre isso num vídeo específico. Também tem a questão da imigração e hoje, mais especificamente nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre a América Latina e como os Estados Unidos não precisa de nós. Ou pelo menos é isso que o Donald Trump considera, tá? Então vamos ver aqui essa fala do Donald Trump, mas antes de mais nada, já deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito para receber mais conteúdos como esse, lembrando que a partir do momento que você se inscreve aqui no canal, você deixa de fazer parte do imbecil coletivo, aquele lambedor de político com 87 de média de QI. Então, quando você se inscreve aqui, automaticamente você ganha mais 20 de QI e passa a ter um QI acima da média, acima dos 87, acima do imbecil coletivo, tá? Muito bem. Vai lá, Trump. O senhor falou com o presidente Xi sobre a guerra na Ucrânia? Porque a China e o Brasil têm uma proposta de colocar a Rússia e a Ucrânia para conversarem. Como é que o Brasil entrou nessa história? Essa é novidade para mim. Só para contextualizar vocês, tá? Durante essa entrevista aqui, ele estava assinando alguns decretos sobre relações comerciais com a OTAN, ele estava inclusive falando sobre o BRICS, respondendo algumas perguntas, né? Ou seja, ele estava respondendo perguntas sobre relações internacionais com outros grupos, com conflitos e países, tá bom? Você é brasileira? Sim. Olha aí. Quando o senhor vai falar com o presidente brasileiro? E como o senhor entende a relação com o Brasil e a América Latina? A relação é excelente. Eles precisam da gente. Eles precisam da gente mais do que nós precisamos deles. Ele se enrolou todo para traduzir aqui, né? Basicamente o que ele falou foi o seguinte: eles precisam da gente, mas a gente não precisa deles, né? Ou eles precisam da gente mais do que nós precisamos deles. Todos precisam dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não precisam da América Latina. É assim, pode parecer um pouco agressiva essa fala, né? Mas se você entende o contexto dos Estados Unidos, como o povo americano ele tem esse patriotismo, né? Esse egocentrismo, você entende que é normal, né? A visão deles sempre foi assim. A visão deles é essa: a América em primeiro lugar, os Estados Unidos em primeiro lugar e o resto do mundo depois, né? Então não é como se fosse, nossa, algo de outro mundo, né? Algo que aconteceu agora, esporadicamente, né? Não, a visão deles é essa mesmo, sempre foi assim. Aqui esqueceu de traduzir, O senhor está falando de 10% de tarifa sobre a China? Aqui ele vai falar sobre a taxação do BRICS também, tá? Isso por causa do fentanol. E tem a questão do canal do Panamá. A China controla o canal do Panamá. Quando Jimmy Carter deu o canal do Panamá, foi um erro terrível. Mas ele não deu para a China, ele deu para o Panamá. E agora a China controla o canal. Não podemos permitir que isso aconteça. É engraçado, né? Ele acabou de falar que ele não precisa da América Latina, mas ele quer tomar o canal do Panamá de volta. Entende como essa fala dele não foi uma fala de nós realmente não precisamos da América Latina. De novo, colocando sempre os Estados Unidos em um patamar maior, né? Em primeiro lugar, a questão do patriotismo, né? Como ele sempre, o povo americano sempre se põe dessa forma. Não vamos deixar isso acontecer. Quando podemos esperar que os países da OTAN gastem pouco, gastem menos? São nações do BRICS. A Espanha. Sabe o que é o BRICS? Vai ver o que é o BRICS.
Se as nações do BRICS quiserem fazer isso, fiquem à vontade. Mas vai ter pelo menos 100% de tarifa. Você sabe o que é o BRICS, né? Você sabe. Aí ele falou novamente sobre a taxação do BRICS, né? Caso o BRICS queira fazer as transações próprias ou querer se desfazer do dólar como moeda de reserva, né? Coisa que ele já tinha falado no passado, mas aqui ele reforçou de novo. E assim, ele disse, né, que não é uma ameaça, mas a gente sabe que é, obviamente, uma ameaça, né? Mas aí a gente volta àquela questão. Mas o Brasil não era tão poderoso, a gente não era tão importante no mundo assim, né? Como é que o cara desdenha da gente dessa forma? E aí se você olha historicamente, né, pelo contexto da coisa, é lógico. Os Estados Unidos, de novo, é um país, é um povo muito patriota, né, e egocêntrico. Eles sempre se colocam em primeiro lugar. Agora, a gente volta, né, àquela questão que eu sempre falo para vocês, que o Brasil tem uma falha enorme em não ser um país autossuficiente. Nós não somos autossuficientes em desenvolvimento tecnológico, nós não somos autossuficientes em produção, nós não somos autossuficientes em uma série de pontos onde nós dependemos de outros países, né, como os Estados Unidos, por exemplo. Nós não somos autossuficientes nem mesmo em dinheiro, né, nem mesmo financeiramente, economicamente falando. Nós dependemos da China, nós dependemos de países que estão aqui do nosso lado, nós dependemos de todo mundo ao redor do mundo, né? E no final das contas, nós acabamos como reféns, né? Ou seja, os Estados Unidos sabem que eles mandam no mundo, né? Eles mandam no mundo inteiro, em todos os países ao redor do mundo. Só que tem alguns países que são mais autossuficientes que outros, ou seja, eles não dependem tanto das ações dos Estados Unidos, como por exemplo a China. A China não depende tanto assim das ações dos Estados Unidos. A Rússia, os Estados Unidos colocaram sanções na Rússia, né, para ferrar economicamente a Rússia. De fato, né, a Rússia encolheu um pouco, diminuiu um pouco, teve alguns problemas sim, mas tá lá, continua lá. Né, desenvolveu sua própria tecnologia, começou a sua própria produção de produtos industrializados, na verdade já tinha, né, porque a Rússia é muito mais autossuficiente que o Brasil, por exemplo. Né, e aí a gente se coloca nessa posição de reféns. Então assim, é interessante, né, que nós tenhamos uma boa relação com os Estados Unidos, assim como nós tenhamos uma boa relação com a China e com qualquer outro país do mundo. A gente não pode... O Brasil nunca teve nessa posição de poder escolher a quem ele vai dar mais importância, né? Mas, de novo, deveríamos ter. Infelizmente, não temos, né? Mas aí a gente volta àquele ponto também, né, do Bolsonaro ser amiguinho do Trump, né? Se eles são tão amiguinhos, se eles são tão colegas, como é que existe essa visão, né? E até isso vale até mesmo para o Milley, tá? O Milley que vai lá lamber as bolas do Trump, né? Eu vejo isso de duas formas. Uma forma, pode ser que o Milley seja um cara realmente muito inteligente e esteja se aproveitando do Trump, de Donald Trump, né, para fazer acordos com os Estados Unidos e assim beneficiar a Argentina. E um segundo ponto, aqui é minha opinião, tá? E um segundo ponto, Milley pode ser um cara muito ingênuo que acha que o Trump, né, vai olhar para a Argentina como se fosse uma nação amiga, né, e fazer amizades com a Argentina porque quer a Argentina crescer. Eu acredito que seja por mais incrível que pareça, seja o segundo ponto. Eu acredito que o Milley esteja sendo ingênuo de achar que o Trump vai olhar dessa forma. Mas o Trump, de novo, ele é um cara que é patriota, é um cara que coloca os Estados Unidos sempre em primeiro lugar. Se ele tiver que botar fogo na Argentina para os Estados Unidos crescer, ele vai. Se ele tiver que botar fogo no Brasil para os Estados Unidos crescer, ele vai, né? E aí você pode olhar para essa situação de duas formas. Né? Eu vi essa matéria aqui na CNN, né, análise, desinteresse de Trump por América Latina é boa notícia para o Brasil. Tem duas formas de você ver isso. Você pode olhar como uma coisa positiva, né, e aí seria no sentido de, ele não liga para o Brasil, né, então isso não está como um interesse primário para ele.
E você pode olhar pelo segundo ponto, né? Ele não liga para o Brasil, portanto ele vai fazer o que ele quiser com o nosso país. Eu sei, né? É um pouco preocupante, mas você pode olhar de novo das duas formas, né? Inclusive, deixa aqui nos comentários o que você acha. Será que esse desdém quanto à América Latina é porque ele quer ferrar com a América Latina, né? Ou é porque ele realmente não liga, não é uma prioridade a América Latina para eles, né? Lembrando que a América Latina tem sim a sua importância, né? A gente tem aí, ele acabou de falar do Canal do Panamá, né? Mas a gente tem diversas produções aqui de produtos primários, né? A gente tem extração de minérios, né? O nióbio, por exemplo, que é muito importante. A gente extrai ferro, a gente extrai... Aliás, a gente tem produtos agrícolas também, tem extração de petróleo, tem muita coisa aqui na América Latina, né? Não é como se a gente realmente não tivesse importância nenhuma, é óbvio isso. Mas enfim, e no final das contas, nada muda, a situação do Brasil continua a mesma, né? Inclusive, a gente viu muita gente defendendo que o Trump iria trazer a liberdade, lutar pela liberdade de expressão na América Latina, né? Porque o Brasil, cara, nós vamos continuar sofrendo da mesma forma, com o autoritarismo do STF, com uma democracia onde o povo não tem poder nenhum. Cara, essa ideia de que o Trump vai lutar por nós não faz o menor sentido, cara. Ele está nos Estados Unidos, ele vai lutar pelos Estados Unidos, para que os Estados Unidos seja o maior país do mundo, o país mais forte do mundo. Nós deveríamos lutar pelo nosso país, mas não, o que o nosso povo faz? Fica lambendo político, vagabundo, pilantra. É isso que o brasileiro faz, ao invés de se importar com o país de fato, com melhorar a nossa situação de vida, a situação da nossa vida, não, fica lambendo político. É porque o Bolsonaro, é porque o... Pelo amor de Deus, cara. Ai... E no final das contas, nada muda. A gente continua aqui na nossa situação de sempre, né? Com o autoritarismo do STF, com uma falsa democracia, com o Papai Lula se importando agora mais com a sua reeleição, gastando dinheiro pra caramba. Então, as coisas aqui no Brasil continuam iguais. E aquela galera, né, que defendia que, nossa, o Trump vai lutar pela liberdade de expressão na América Latina. Cara, o Trump tá cagando e andando pra América Latina. Ele não tá nem aí pra liberdade de expressão aqui, se a gente tá sofrendo repressão ou não, tanto faz. Ele se importa é com o país dele. Ele é presidente dos Estados Unidos e não do Brasil. Quem deve se importar com o Brasil somos nós, que somos brasileiros. Mas o brasileiro tá se importando mais com o quê? Em lamber político, né? Aí na internet discutir pra ver quem tem mais likes, se é Erika Hilton, se é Nicolas Ferreira, bapa, puta que pariu. Esse país nunca vai ser nada enquanto o brasileiro continuar lambendo os ovos dos seus políticos imundos. Por esse vídeo é isso, espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Até aqui, valeu, a gente se vê na próxima.